Felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva, nojo são chamadas de Big Six. Emoções essas que fazem parte do nosso dia a dia inúmeras vezes, porém são protegidas através do nosso inconsciente, de forma que a gente não perceba. E isso é fundamental para a nossa evolução. Mas será que sempre não perceber as emoções é algo benéfico? Será que é possível ser mais inteligente emocionalmente falando? Esse será o nosso papo de hoje. A pedido do meu brother Rafael Baltresca, o assunto de hoje é gestão da nossa emocionalidade. Qualquer homem no mundo as demonstra com expressões faciais, tom de voz, entonação, seu corpo, de forma geral. Mas isso depende muito de muita coisa externa. Em especial o que acontece com o nosso cérebro. Uma explosão química e elétrica. E sabendo disso, é possível sim gerenciar melhor esses estímulos que acontecem que desencadeiam todo esse processo. Kahneman, no livro Inteligência Emocional, ele falou de 5 pontos fundamentais para a gente ser mais inteligente emocionalmente. Primeiro, o autoconhecimento, que é definido como a capacidade que a gente tem de reconhecer e entender os nossos sentimentos, humores, emoções e os efeitos que ele tem dentro da gente e sobre os outros. O segundo, autorregulação. É a capacidade que uma pessoa tem de reconhecer e controlar esses impulsos e agir sempre de forma racional e não baseado em pré-julgamentos, como a gente já falou lá no vídeo atrás. Motivação, relacionada à vontade e paixão do indivíduo por suas atividades de trabalho, todas as atividades, independente da recompensa financeira ou do status social. Empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro e agir com a pessoa levando em conta o seu contexto e suas emoções daquele momento. Habilidade social, definida pela capacidade que a gente tem de construir e manter relacionamentos e vínculos saudáveis e uma relação de troca com outros indivíduos. Por que estudar as emoções através do funcionamento do cérebro? Para o seu estudo das emoções, vamos considerar emoções como funções biológicas do sistema nervoso central. Estudando como as emoções se processam no cérebro, pode ajudar a gente a entender melhor e, a partir disso, tomar melhores decisões, o que eu acho que é o fundamental. Esse estudo do funcionamento do cérebro é muito diferente da área da psicologia, porque os mecanismos cerebrais muitas vezes não são considerados. Eu considero o estudo da psicologia e a área da psicologia muito válida e muito valiosa. Porém, estudar as emoções considerando o funcionamento cerebral o torna mais tangível, diminuindo assim a subjetividade de alguns fatos. Beleza? Através de uma experiência subjetiva da emoção, por exemplo, descobriu-se um fluxo de informações que obedecem um ciclo de conexões anatômicas entre o hipotálamo e o córtex medial. E este volta para o hipotálamo, o chamado de circuito de Papez. Papez, um cientista que esclareceu como a experiência emocional pode surgir no nosso cérebro. A hipótese de Papez é muito válida e interessante. Ela indica que as mensagens sensoriais dividem-se em 2 fluxos: fluxos de pensamento e fluxos de sentimentos. Sendo assim, as experiências emocionais podem ser produzidas dessas 2 maneiras, através do fluxo de pensamento e através do fluxo de sentimento. Vale a pena pesquisar mais a fundo isso se você se interessou. E a relação emoção e memória, elas estão intimamente ligadas. Toda vez que eu vejo um cubo, eu lembro do filme A Procura da Felicidade. Tem uma cena genial nesse filme. Bom, você sabia que a emoção e a memória andam de mão dadas? Pois é, uma não vive sem a outra. Provavelmente você se lembra das férias que foram incríveis ou de outros fatos chamados de marcadores emocionais. É sabido pela neurociência que acontecimentos com emoções intensas produzem memórias mais intensas, mais fortes. A excitação emocional oferece uma vantagem especial nesse armazenamento a longo prazo de detalhes importantes de uma experiência, seja ela qual for. Portanto, experiência é tudo. Você já contou alguma vez quantos estados emotivos acontecem no único dia? Quantas experiências acontecem no único dia? Quando está sol, dia bonito, quando depois você de repente se irrita, quando perde o metrô, a sua condução, naquele dia de sol, e de repente ao mesmo tempo você chega no trabalho, tem um dia pesado, mas aí ouve de fundo aquela música, e aquela música te lembra uma boa
Memória, de repente foi quando você estava dançando numa festa, que você conheceu alguém que é especial. Portanto, a tua expressão facial ela vai mudando rapidamente, em segundos, ao longo de um dia. Emoções podem parecer sentimentos conscientes, mas são momentos internos, ou seja, respostas aos estímulos que a gente tem do meio, destinadas a nos afastar de perigo ou nos aproximar de recompensa. Portanto, perigo e recompensa são fundamentais na geração de memórias. E isso acontece constantemente, a gente querendo ou não. As emoções são geradas no sistema límbico, um conglomerado de estruturas situado abaixo do nosso córtex. Esse processo se deu muito tempo atrás na história dos mamíferos. Nós humanos estamos conectados em áreas corticais, que foram desenvolvidas recentemente como espécie, a nossa espécie chamada Homo sapiens. O tráfego dessas duas vias do sistema límbico e o córtex permite que as emoções sejam vivenciadas de forma consciente e que os pensamentos nos afetem. Cada emoção é produzida por uma rede diferente de módulos e estruturas cerebrais, incluindo o hipotálamo e a hipófise, essa que controla os hormônios e provocam reações físicas como o aumento da frequência cardíaca e também a contração muscular. Vamos entender alguns componentes do sistema límbico e o porquê que eles são importantes, por exemplo. Vamos lá, córtex cingulado, executar tarefas difíceis, sentir amor, raiva, desejo intenso, provoca o aumento de uma atividade no córtex cingulado anterior. Por exemplo, essa área é ativada quando uma mãe escuta o choro de um filho. Complexo olfatório, sistema muito antigo. Bulbos olfatórios levam informações diretamente para o sistema límbico. Isso significa que os aromas geram uma resposta emocional tão intensa e muito instantânea. Supõe-se que o complexo olfatório seja o centro emocional primitivo e o cérebro tem evoluído antes da visão e da própria audição. Tálamo é o centro distribuidor das informações entrantes, envolvido em quase todas as atividades. Alguns núcleos talâmicos têm forte influência sobre as sensações. Hipocampo está relacionado principalmente à decodificação e o resgate dessas memórias. Várias de nossas lembranças pessoais ou episódicas, elas incluem um componente emocional. Lembra que eu falei dos marcadores emocionais? A amígdala, ela experimenta todos os estímulos e sinaliza a outras regiões para que produzem a reação emocional apropriada. Atua como um depósito de boas e más lembranças, em especial de traumas emocionais. Ela detecta também o nível de ameaça. Córtex frontal. A informação vinda do sistema límbico é enviada para o córtex frontal para produzir sensações conscientes, enquanto o inverso também acontece. E para finalizar, a seguir eu listei exemplos de algumas das atividades que provavelmente irão ativar grande parte desses circuitos, se não todos. Ouvir música, escolha aquela música que você gosta e ouça antes de qualquer desafio. Praticar esporte, fundamental para a emocionalidade. Ajudar os outros também é essencial para a emoção. E ouvir a opinião dos outros, positivas ou negativas. Portanto, estimular e gerenciar sua emocionalidade é o que fará a diferença daqui para o futuro. Fique atento a elas. Você vai se tornar, sem dúvida, se tiver o melhor gerenciamento delas, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Acredite nisso. Valeu, um abraço.